Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É um prazer estar de novo aqui na Assembleia Geral Extraordinária da SERDER, nesta sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Queria passar aqui a palavra ao nosso presidente Paulo Soares para dar boas-vindas aos nossos sócios. Bom dia a todos e a todas. Vamos fazer a Assembleia. Assis vai fazer uma comunicação com vocês a respeito do que ele me representou lá na secretaria, quando houve a falatório sobre o salário que ele está pleiteando. Ele foi junto ao governo do Estado, os representantes do governo do Estado, e não foi possível ter um resultado positivo ainda. Estamos tentando. Ele tem lutado bastante. Tá certo? Infelizmente eu não tenho muito tempo para acompanhar, mas ele faz as minhas vezes e está tentando resolver. Vamos tentar, né? Não é nada difícil. Vai estar dependendo do governo. Se o governo achar que cair com a justiça, vamos lutar, mas vamos lutar por isso, tá certo? Ele vai esclarecer vocês como é que ele assistiu lá na Assembleia, na reunião que ele teve com o pessoal. Vou passar para ele e ele vai esclarecer. Beleza, Paulo. E a gente vai começar esta reunião, Paulo, que tem a seguinte pauta. A gente está com a pauta um informe de como foi a reunião com o secretário de administração, Tibério Limeira, no último dia, na terça-feira, dia 8. E também vamos falar aqui sobre insalubridade, sobre os quinquênios, processos que estão em andamento, sobre aqueles que também já descongelaram. Vamos falar sobre os precatórios, no plural, porque nós temos o precatório oriundo do plano de cargos e salário, nós temos precatório oriundo dos quinquênios e temos agora um novo precatório que é oriundo da diferença 2008-2010. Inclusive nós vamos ter aqui no final da Assembleia a presença do Dr. Ricardo para explicar um pouco sobre essa questão dos quinquênios e também dos precatórios, tá certo? A gente teve também na Procuradoria, Paulo, também a Procuradoria-Geral do Estado, nós tivemos por 2 vezes lá também, e a gente também tem informe para falar com vocês sobre isso, sobre aqueles que não conseguiram negociar os precatórios. Então, no momento de falar dos precatórios, eu vou falar sobre essa questão da negociação daqueles que ainda não negociaram aquele precatório grande. Então, nesse primeiro momento, Paulo, eu queria que o companheiro Pedro aqui colocasse um vídeo que foi feito pelo Sindicato dos Servidores do Fisco, o Sindifisco, onde eles mostram, certo, para o governador que há condição sim de reajuste. Por favor, Pedro. Nota de esclarecimento. O governo do estado declarou recentemente a queda na arrecadação do ICMS. O Sindifisco Paraíba esclarece que a informação está equivocada. Mesmo com a redução das alíquotas dos combustíveis em 2022, os auditores fiscais já garantiram neste ano aumento de 100 bilhões de reais em receitas próprias em relação ao ano anterior. Portanto, o estado tem recursos suficientes para a execução de políticas públicas e para o reajuste dos servidores previsto em lei. Bem, é isso aí, o Sindifisco esclarece. Tem uma outra coisa que não está nesse vídeo, mas que a gente vai colocar em outro que vai sair. Nós vamos se reunir na próxima quarta-feira com o Fórum dos Servidores e nós vamos acrescentar um ponto mais que diz que há condição sim do governo do estado dar o reajuste a nós, que é a questão, Paulo entende mais disso, da lei de responsabilidade fiscal. A gente tem um teto
para poder utilizar a verba do Estado para pagar os servidores. Esse teto está em torno hoje de 49%. E o Sindifisco mostra com números, inclusive numa reunião com o próprio Tibério em particular, que esse número, essa lei de responsabilidade fiscal, o teto que tem hoje o Estado da Paraíba é de 42%. Então há uma margem aí, também na lei de responsabilidade fiscal, para que o governo dê esse reajuste. Então, nesse momento agora, eu começo a falar da reunião com o Tibério, certo? E por que nós estamos sentando o DR com a Secretaria de Administração sobre a questão de aumento e também com o governo do Estado. Veja só, no ano de 97, o sindicato, através da presidente Albanete Alves, ela entrou com uma ação reivindicando que o Estado respeitasse o nosso plano de carga e salário. Dentre eles estava a questão do aumento automático de acordo com o salário mínimo. Isso nós ganhamos da Justiça, mas só foi implantado em outubro de 2022. Em outubro de 2022. Com o quê? Com uma ação da própria a SERDE, que já era criada, a SERDE foi criada em 2001, uma ação da SERDE. Paulo mesmo teve acesso ao governador Roberto Paulino, através do diretor de transporte aqui do DR, falando sobre essa questão de atualização do salário dos servidores do DR. Eu e o companheiro Vandinho Carvalho tivemos numa assembleia do sindicato, também fazendo com que o sindicato abrisse mão naquele momento de cobrar a diferença de uma só vez, porque a direção do DR dizia que não implantava porque teria que pagar a diferença de uma só vez, e o governo disse que não pagava. Então nós fomos para essa assembleia e lá nós conseguimos aprovar esta diferença que fosse dividida em 12 parcelas. Voltamos para cá, a gente se reuniu aqui, eu e o então deputado Ricardo Coutinho, com o superintendente Paulo Souto, e comuniquei para ele que na assembleia do sindicato foi dividida a diferença em 12 parcelas. E aí o empecilho que era essa questão da diferença foi resolvido lá na assembleia do sindicato. E ele me pediu para comunicar a categoria. Diga assim, vá lá na categoria e diga que eu não vou dividir em 12 parcelas. Eu vou pagar em 8 parcelas a diferença. E quem quiser pode pegar o contra-cheque. A partir de outubro de 2002, começou a atualização do salário e o pagamento das parcelas, das 8 parcelas. Então, ali já tinha o dedo, a mão da SERDE no sentido de buscar a melhoria salarial para os servidores do DR. Então, a partir dali a gente teve. E a partir dali, a gente, toda vez que a gente tinha uma defasagem salarial, que o governo não obedecia, por vários governos, né, nós tivemos o desrespeito ao plano de carga e salário, certo? Então, toda vez que tinha o desrespeito, a gente ia à justiça e conseguia de novo a atualização dos salários. Somente no governo de Ricardo Coutinho é que a gente não precisou recorrer a esse expediente. Foi o único governador do estado da Paraíba que respeitou o plano de carga e salário dos servidores do DR. Foi Ricardo Coutinho. Durante 8 anos a gente não precisou se preocupar em ir à justiça e muito menos pagar honorários aos advogados para poder ter o nosso salário atualizado. Depois de Ricardo, que aí entra João Azevedo, que coincidentemente, quando ele ganha, veio também a pandemia. Então, em 4 anos do governo João Azevedo, ele deu 2 reajustes. Um de 5 e um de 10, que foi o ano passado, 2022. Com isso, só no governo João Azevedo, a gente tem aí uma defasagem de 16%. Só no governo João Azevedo. E aí, qual é a nova realidade dos servidores do DR?
Como nós perdemos a ação nossa no Supremo Tribunal Federal, a questão da equivalência com o salário mínimo, agora os servidores do DR terão que ir todo ano à luta, caso o governador não, pelo menos, restabeleça a inflação. É o caso de agora. Nós tivemos que ir à luta, certo? Para poder ter o nosso reajuste. Assim, as outras categorias também que não têm um plano de cargo e salário vinculado ao salário mínimo, também foram com a gente, cerca de 32 entidades. Então, essa é a nova realidade do DR. Aquilo que a gente ficava esperando, que todo ano o governo de janeiro já colocava o nosso salário novo, acabou. Agora a gente tem que ir à luta. E a luta, pior, é você lutar contra um governador, como está aí no vídeo, certo? Que não fala a verdade, não abre o diálogo com as categorias. Até agora a gente só foi recebido pelos secretários e nenhuma vez pelo governador. E o mais grave é que na campanha dele do ano passado, ele dizia que era o governador do diálogo. E aí está a questão. Não houve diálogo. E por isso que a luta nossa, tem dito aí no nosso zap, que a luta nossa continua. Porque não houve diálogo e o que a gente teve foi uma resposta frustrante na última terça-feira, dia 8 de agosto. Então nós estamos nessa nova realidade, os servidores do DR, de terem que ir à luta. E para isso é importante, mais do que nunca, uma entidade forte e uma entidade compromissada com os servidores do DR, ativos, aposentados e pensionistas. Porque só a ACERDE está lutando pelo reajuste de vocês, essa reposição salarial. Em nenhum momento, nenhuma outra entidade botou a cara lá, botou a cara a tapa para enfrentar os secretários ou ir para a rua para poder lutar pelos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Só a ACERDE, certo? A gente tem feito isso. E não só na questão salarial, mas nas outras questões também a gente tem lutado bastante. No aumento das diárias, no aumento do vale-refeição, nas férias para os prestadores de serviço, no terço de férias para os prestadores de serviço, tudo foi a ACERDE, nenhuma outra entidade lutou por esses servidores, só nós, certo? E nos momentos mais difíceis é a ACERDE que está chegando junto. E esses precatórios que aí estão aí, a gente recebendo, também tem o dedo da ACERDE. Esse precatório grande só saiu por causa da gente. Tinha uma enrolada lá no Tribunal de Justiça da Paraíba. Esse precatório pequeno só saiu por causa de Paulo Soares, que Marcelo Figueiredo, antes de morrer, pediu a Paulo: pelo amor de Deus, não deixe prescrever esse processo. E Paulo ajudou ele, faltava um dia. E graças a Deus foi registrado esse ano. E se Deus quiser, a gente já vai começar a receber. Inclusive, alguns companheiros nossos já começaram a receber o RPV através da TV Prévia. Então, é uma ação grande que a ACERDE está fazendo. E isso é muito importante nesse momento em que a gente precisa de força. De uma entidade de força e de uma categoria de força para poder a gente ter força para enfrentar esse governo que despreza os servidores. Querem que eles trabalhem. O DR hoje é o cartão de visita do estado da Paraíba. É bonito aquele livro, né, que foi lançado agora nos 77 anos do DR. Que lindo aquele livro. Mas os servidores ali não foram valorizados. A gente viu falar pouco dos servidores ali. É mais as obras. É só venha a nós o vosso reino. Não. Então essa é a realidade do serviço público. Por isso que a gente tem chamado muitos servidores para participar. E nesta reunião que a gente teve com o secretário de administração, Tibério Limeira, ele confirmou aquilo que o governador tinha dito no rádio e na televisão, que não teria o reajuste em janeiro. Não teria o reajuste esse ano, somente em janeiro de 2023.
E de novo, a gente colocou esses cálculos que o Sindifisco faz e a questão da lei de responsabilidade fiscal. Mas o Tibério alega que tem que esperar a chegada de um restante do ICMS que foi retirado do governo do estado pelo governo federal passado e que esse recurso não chegou até agora aqui. E a gente fez mostrar para eles, além da questão de mostrar que o ICMS começou a ser cobrado a partir de julho, já dava condição de dar um reajuste se quisesse a partir de julho, como também o governo federal já se comprometeu, certo, a repassar os 27 bilhões que foi retirado no ano passado dos estados, que foi retirado da educação e da saúde, que foi um crime eleitoral, certo? Porque o governo federal usou esses recursos para poder comprar votos, certo? Mas não conseguiu angariar, né, a tão sonhada eleição deles. Então, isso aí ficou bem colocado. E ele colocava que não havia condição, o governador disse que não tinha condição de dar um reajuste esse ano, certo? E que só em janeiro. E que abria uma janela de negociação até dezembro para que a gente discutisse, certo, com o governo quanto seria esse reajuste, né, e aí também se vai haver a reposição salarial. Porque se a inflação desse ano for de 4%, como está apontando aí, certo, nós vamos ficar com a defasagem salarial de 20%. Quer dizer, ao invés de diminuir, está aumentando. E eu coloquei para o secretário que a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça deu aos seus servidores 10% esse ano e já programou 10% para o ano que vem. Porque eles já embutiram a inflação desse ano. Então eles já agiram. E fica dizendo alguns assessores do governador João Azevedo que eles estão atirando com a pólvora alheia. E eu disse para o secretário, a pólvora não é alheia, é do povo da Paraíba. Que o dinheiro que vai para a Assembleia, para o Tribunal de Contas, que vai para o Tribunal de Justiça, é do povo da Paraíba. E se ele foi, é porque o governador permitiu. Eles não têm dotação própria. O governador permitiu que o dinheiro fosse. Então está mal dividido. Está faltando agora, eu coloquei para eles, tão somente o aumento para os servidores do Poder Executivo. Mas alguns setores já tiveram. Os comissionados tiveram 18%. 9 e 9. Algumas categorias tiveram o seu reajuste. Mas outras, a maioria não teve, inclusive um tabu que está havendo aí, dizendo que a Polícia Militar teve, não teve reajuste a Polícia Militar. Ele incorporou uma gratificação, mas não teve reajuste. Então, praticamente todas as categorias não tiveram reajuste, só alguns setores é que tiveram reajuste do Poder Executivo. E a gente mostrou a discriminação que está havendo com os servidores do Poder Executivo, incluindo o DR. Então, essa foi a resposta do Tibério, certo? Ele disse que estava aberto para conversar sobre demandas particulares de cada categoria. Eu disse a Tibério que a gente tinha no DR 2 demandas, mas não ia discutir enquanto não desse o reajuste, que é a questão do concurso e a questão do novo plano de cargo e salário. Porque nós queremos reajuste ou reposição linear para todos, de auxiliar de serviço a engenheiro. Nós não vamos aceitar discriminação de categorias aqui dentro do DR. Se der 10% para o auxiliar de serviço, também é 10% para os engenheiros. Se der para os engenheiros 10%, tem que dar 10% também para os auxiliares de serviço. Isso o que dificulta também, porque os auxiliares de serviço, como é baseado no salário mínimo, os prestadores de serviço, esse pessoal já teve. Mas os outros auxiliares de serviço mesmo do quadro não tiveram, porque ele ganha um pouco mais. Não tiveram.
Então, há também essa discriminação. Se você é um auxiliar, prestador de serviço, teve, mas o outro não teve. Então, o que nós apontamos aí? O Fórum dos Servidores Públicos nos orientou a convocar a Assembleia, por isso que nós estamos aqui hoje, certo? Para que a gente discuta e encaminhe propostas para uma reunião do Fórum que vai acontecer na próxima quarta-feira no Sindicato dos Servidores do Fisco, no Sindifisco. Então é para isso que a gente está aqui conversando com vocês e dando esse informe. Alguém tiver alguma pergunta, alguma fala aí, eu estou aqui para responder, para a gente não passar para outro ponto. Algum esclarecimento? Gente, então, se não tem nenhum esclarecimento, alguma proposta, a gente quer colocar para vocês o seguinte: ele fala em até dezembro construir uma proposta para os servidores. E a gente vai propor aqui nessa Assembleia de que a gente se reúna com o governador, até o dia do servidor público, 28 de outubro. A gente tem uma reunião com ele. Isso quer dizer que a gente, certo, não tem forças, certo, para brigar pelo ser reajuste para este ano. Porque, se vocês terem uma ideia, nós fizemos 4 movimentações, né, companheiro Evaldo? 4 manifestações, mas pouca gente participou. E o governo se baseia nisso. Vocês terem uma ideia, nas manifestações, o dia que deu mais servidores do DR, deu 5. Das outras categorias também. Aí vocês podem dizer, mas é todo mundo. É sim. Nós estamos num Brasil que há 7 anos, todos os governos trabalham contra os trabalhadores, contra a organização dos trabalhadores, contra a organização dos servidores. Então a gente viu o movimento sindical ter um refluxo, e aí refletiu agora no momento que a gente está precisando de mobilização, esse refluxo apareceu. Mas só que a gente não vai desistir. Nós vamos continuar trabalhando, certo? Para que a gente possa se organizar e possa demonstrar, porque vai depender da demonstração de força daqui para dezembro nossa, o valor do reajuste que nós vamos ter no mês de dezembro, anunciado no mês de dezembro, para janeiro de 2024. Então essa é a realidade. E é isso que a gente, se vocês concordarem, nós vamos propor na quarta-feira. Não temos condição, então, força para poder fechar o DR nesse momento. A polícia também parar, o Sindifisco parar. Mas nós podemos construir essa força para que a gente não deixe de novo de ter o reajuste em janeiro de 2024. Só que a gente vai mobilizar os servidores para, pelo menos, até o dia do servidor, a gente tem uma reunião com o governador e possa estabelecer uma mesa de negociação permanente para que a gente chegue antes do Natal, já sabendo o reajuste que vamos ter em janeiro de 2024. E os 5 aí? Daqui a pouco eu falo sobre essa parte aí. Então, essa é a proposta. Vocês concordam que a gente aponte essa proposta lá no Fórum dos Servidores? Sim. Então, pronto, a gente coloca na quarta-feira isso aí, tá certo? Gente, eu vou pedir só licença um pouquinho, vou pegar uma água que está aqui do lado, e eu esqueci, porque senão eu não consigo falar mais. Só um instante, mas pode falar. Agora vamos ter eleição. Tem eleição, mas é eventado então. E aí, foi a vontade dele? Agora, Bom dia, dona Graça. Como está se unindo a mais? Menino, eu quero água. Poxa, os caras. Sou oficina, eu quero água. Vai buscar, olha. Bem, quem ia fazer a pergunta aí, eles podem realizar isso.
Quem ia fazer a pergunta? Assim, você não gosta bem, também não tem força para você fazer. Porque a maioria dos servidores são carros comissionados, você sabe disso, né? Pronto. Aí os carros comissionados não vai com a manifestação. Mas quem a maioria está aposentado, já está embora, ele não está esquentando com aquilo. O governador tem interesse forte, né? Ele já disse que é pré-candidato a senador, você não é? Já disse, eu disse até agora eu fui. Pronto, a gente essa Pronto. Veja só. Além, Tico, de ter essa questão dos comissionados, hoje eu acho que o DR, não sei se tem alguém que tenha esses números aí, mas cerca de 60% a 80% dos servidores do DR são prestadores de serviço. Desses 60% a 80%, 60% tiveram reajuste, que é o pessoal que tem um salário mínimo. Então isso dificulta também a mobilização. E muitos que se aposentaram foram recontratados, que podiam estar na luta também com a gente. E também, Tico, a gente está sentindo falta sim nas mobilizações dos aposentados. Nós estamos lá lutando toda hora, colocando a palavra aposentados lá para os secretários e para a imprensa, e também os pensionistas. Nós estamos sentindo falta desse setor também, que poderia estar também nessas manifestações, que era para poder, porque se não botar a cara, os aposentados, ele pode dar o pessoal da ativa e deixar os aposentados de fora. Então é preciso que os aposentados também botem a cara nas manifestações. É muito importante. Mas a maioria dos aposentados tem medo disso, de não dar o apertar aos aposentados, mostrar a cara. Mas não vão. Mas, pô, eles não têm o que o governador fazer com ele, nada. Não pode ameaçar ele de nada, os aposentados. Eles poderiam ir muito bem lá para a praça, para a rua, ou para o centro administrativo, sem problema nenhum, porque não há nenhuma ameaça do governo do Estado. E se houver, a gente denuncia. Mas não pode fazer nada contra os pensionistas. O que é que ele pode fazer contra os aposentados e pensionistas? Não dá o reajuste. Tem coisa pior do que isso? Você lá não tem condição de perder, você só tem de ganhar. Certo? Indo para isso. Então a gente precisa dessa força nos próximos movimentos, dos aposentados, da presença dos aposentados e das pensionistas. As pessoas que lá tiveram foram nativas, são pessoas corajosas que lá tiveram. Né, Ailton? Muitas pessoas estiveram lá e lutando lá e gritando lá junto do centro administrativo. Foi onde a gente conseguiu essas audiências, foi com a luta nossa. Não foi alguém que chamou e telefonou para nós, não. Nós estávamos lá na mobilização, né, Val? Quando desceu uma assessora do secretário Tibério e disse: a reunião é dia 8. Por que nós tivemos essa reunião dia 8? Porque a gente estava lá se manifestando, você não já tinha. Botamos um carro de som no dia anterior e no dia da manifestação. Então foi por isso que nós conseguimos essas audiências e a perspectiva de reajuste, porque se a gente não se mobiliza, não tinha 2024 não. Não tinha 2024. Por isso que nós apelamos, inclusive, para cada servidor do DR buscar seu deputado que você votou. Agora é a hora, doutor ou doutora, de nos ajudar. Para que os servidores do DR, nós fizemos 13 reuniões no semestre passado. Em todas elas pedimos para que os servidores buscassem seus deputados. Não vem na eleição na sua casa? Bota o zap, manda um e-mail. E agora, doutor? Para que eles sensibilizassem o governador, pelo menos nos receber. Pelo menos nos receber. Como também a questão dos prefeitos, também é importante. E a gente sabe, por isso que a gente precisa ter também, ter o time político, ter o tempo político. Então a gente precisa se mobilizar mais ainda, que o ano que vem é eleição de prefeito, e esse governador vai querer eleger seus prefeitos, e a gente vai dar o troco também politicamente, porque a gente dá o troco na rua, mas também vamos dar o troco, como nós botamos essa nota aqui, e as outras que nós botamos, na televisão, para mostrar ao povo da Paraíba que o governador que fala bonito no rádio e na televisão
Não é assim bem a história. Ele não trata bem os servidores. E quem atende a população, quem está na ponta com a população, é os servidores públicos do Estado. Não é o governador. É os servidores que estão lá no posto de saúde, que está na estrada tapando buraco, que está construindo as pontes. É nós. Então nós precisamos nos mobilizar mais, e é isso que a gente vai colocar na reunião do fórum, para que a gente possa conseguir este reajuste em 2024. Porque senão ele fecha a porta e fica querendo dar reajuste quando ele for candidato a senador. Como foi o ano passado, né? Os 10%. Quem não se lembra disso? Então é isso. E ele já falou que vai ser candidato a senador, né? Ele falou, já eu ouvi ele. Esse reajuste não podia buscar na justiça, não. Veja só, boa pergunta, Ailton. É o seguinte, a gente tem uma database que foi muitas vezes colocada no governo de Ricardo Coutinho. Todo janeiro ele lançava a database, lançava a lei da database. Nesse governo de Azevedo, ele não obedeceu a database. Em um dado momento ele falava da pandemia. A gente até compreendia. Mas depois não, passou a pandemia. E a economia melhorou para o estado da Paraíba e para todo o Nordeste. É o setor do Brasil que mais cresce, é o Nordeste e a Paraíba. Então ele poderia já rever essa política salarial dele. Mas tem a lei da database, mas essa lei não foi regulamentada. A gente até ventilou de ir à justiça, certo? Mas nos alertaram que ele pode até protelar na justiça porque a lei não foi regulamentada, certo? Então a gente fica com o pé atrás, consultamos alguns juristas de poder entrar na justiça e ele enrolar a gente e dizer, não vou dar porque não está lá regulamentado a database. Então a gente esqueceu um pouco essa situação para que não prejudicar. Nós vamos o quê? Na moral, mostrar que os servidores estão com a defasagem salarial, certo? E que o governo tem que fazer essa reposição salarial, a exemplo dos outros estados. Os estados aí, vários estados têm dado reajuste. Só a Paraíba está ficando. Só a Paraíba está ficando. E como eu disse a vocês, alguns órgãos já receberam. Somente o Poder Executivo é que não recebeu. Tá certo? Então, a questão da database nós estamos colocando na pauta, mas para a justiça, para a questão judicial, a gente não botou ainda. O Almeida, já que no governo Ricardo Coutinho pagou os 4 anos, por que ele não regulamentou? Os 8 anos, aí é a questão da própria Assembleia, não é do governo. Certo? A Assembleia botou a lei da database, mas não regulamentou. A doutora Keliane, que começou a lutar também por essa melhoria na qualidade de trabalho dos servidores, e dentre elas estava a insalubridade. E algumas condições de trabalho dos servidores DR têm sido melhoradas depois da contratação dessa engenheira de trabalho, a doutora Keliane. E junto com a gente tem feito uma luta muito grande também com a doutora Leozimar, que tem levado os processos para a PBPREV. A gente conseguiu já restabelecer várias insalubridades e algumas periculosidades. Muita gente já recebeu, mas falta muito a gente para receber. Vocês terem uma ideia, neste mês de julho, a Procuradoria desceu para o Dr. Filipe, a diretoria da administração, 46 insalubridades. Esse pessoal lida com o pré-misturado do asfalto, né, com areia e com outras coisas mais. Então esse pessoal também faz uso dessa gratificação de insalubridade. Então, graças a Deus, um bom número já recebem, e nós temos aí, talvez até esse mês, possa ser implantado essas 46 insalubridades que já está no birô do Dr. Filipe, que basta ele fazer a publicação no Diário Oficial e mandar para a Marisa, que é implantada essas gratificações. Então, isso tem sido uma luta muito grande da CEDE e que, graças a Deus, está sendo vitoriosa, certo? Nesse sentido aí. Então,
a gente espera que sejam implantadas essas 46 agora, mas que ainda tem processos na PBPREV. Saiu o doutor Manel, entrou, me parece, o doutor Luiz, lá na Procuradoria. Então a gente espera que com essa nova gestão da Procuradoria, os processos não demorem tanto para ser implantado, tá certo? Então a gente está com essa boa notícia, que esses 46 desceram, a qualquer momento vão ser implantados, mas ainda tem alguns companheiros que os processos estão na PBPREV e a gente está na cola também da PBPREV, que a gente vai lá também falar com o pessoal da PBPREV, com o pessoal da perícia, para que só esses processos. Então tem essa notícia aí. Queria colocar para vocês também com relação aos quinquênios, Graça. Com relação aos quinquênios, como vocês sabem, nós descongelamos cerca de 220 processos lá em 2010. Parte desses processos gerou precatório, parte ainda está para ser implantado e gerar precatório. Outra parte gerou folha suplementar, que foi feito o acordo ano passado e esse pessoal já recebeu essa diferença da folha suplementar. Mas tem muitos processos que ainda estão na justiça, inclusive o meu e de Paulo, que alguns juízes, certo, dá indeferido em primeiro grau, mas que congelou e o outro não. E tem um aí que é briga mesmo de família por causa desse quinquênio. Ele acha que a culpa é do irmão, não é da justiça. E eu explico a ele, olha, não é do seu irmão, não fique com raiva dele porque ele está descongelado, não. Foi a justiça que cometeu essa injustiça de indeferir o seu e indeferir o dele. E aí, nessa uniformização, chegando agora ao nosso advogado, o doutor Ricardo, que também vai finalizar falando dos quinquênios também. E aí, nessa pedido de uniformização, que eu participei, viu? Eu participei de 20 sessões. Levamos mais de 2 anos e meio para poder esse processo ir para a pauta. 20 sessões eu estive lá, eu e o doutor Ricardo, que fez defesa oral junto com o doutor Valberto, desse processo. E depois de 20 sessões ele entra em pauta, mas chega na publicação cheio de dúvidas. Por quê? Quando eles descongelaram o processo de um grupo que era liderado por Calbi, que eu acho que vocês se lembram, na PBPREV, eles descongelaram os quinquênios com 77%. 18 pessoas. No grupo, na mesma PBPREV de Marise, com 24 pessoas, eles botaram 17%. Olha que loucura, olha que injustiça. Um 77 e o outro 17. E aí, essa súmula foi questionada pelo escritório dos Mozalas, porque não aceita, nem é aceitável uma injustiça dessa. Inclusive, isso é motivo do sindicato estar mentindo por aí nas residências e nas reuniões dele, dizendo que os quinquênios não saíram ainda por causa da Serder. Pelo contrário, só está saindo por causa da Serder. E não tem vigorado na mesma escala que a gente queria, por causa da justiça, que está cometendo uma injustiça. Enquanto a direção do sindicato recebe 77%, eles estão querendo que a gente receba 17%. Por isso que os Mozalas questionaram e está entrando em pauta de novo esse processo da súmula dos quinquênios, para exatamente dirimir essa dúvida. É 17, é 35 ou é 77? Então, isso está sendo dirimido, mas isso não quer dizer que os processos não andem. Eles estão andando e está se dirimindo essa questão. Para quê? Porque todos os processos hoje, quando chegam em primeiro grau, eles estão sendo indeferidos. Os juízes não observaram ainda a súmula, que a gente tem direito.
Mas no segundo grau, os desembargadores já sabem da súmula e estão aplicando a súmula, por isso que eles não estão indeferindo. E quando desce para o primeiro grau, os juízes de primeiro grau estão cometendo uma outra injustiça que eu vou colocar para vocês agora. Um dos processos que está andando, e tem andado vários processos de quinquênios, está na PBPrev. Esse processo chegou na PBPrev com 4 pessoas. Um de uma Secretaria de Infraestrutura e 3 do DR. Entre eles está Francisco das Chagas Santos e Maria do Desterro, lá de Patos. Veja só o que eles cometeram na PBPrev. O juiz mandou que fizesse o precatório, o cálculo do precatório dos quinquênios. E não mandou descongelar os quinquênios. Qualquer menino de 10 anos sabe disso. Eu só posso gerar um precatório se eu descongelar os quinquênios. O juiz fez essa coisa estúpida de mandar calcular o precatório sem descongelar os quinquênios. A PBPrev, por ela só, descongelou esses quinquênios. Essas 2 pessoas, por coincidência, têm 4 quinquênios. O que eles fizeram? Eles calcularam esses 4 quinquênios na base de 5%. 4 vezes 5, 20. Eles botaram esses 20% em cima do quinquênio e não em cima dos vencimentos. O Francisco das Chagas Santos teve um reajuste de R$60. Pasme. R$60. Maria do Desterro teve um reajuste de R$124. Agora o mais grave, se Chagas teve um reajuste de R$60, o precatório dele deu R$92 mil. Como pode? Quer dizer, os juízes de primeiro grau ainda não se antenaram com a súmula dos quinquênios. E a gente não perdeu esses quinquênios porque a gente descobriu em uma dessas reuniões, porque o desembargador Márcio Murilo fez a defesa que já estava prescrito os quinquênios do DR. O que dizia doutor Manel aqui, ele indeferia todos, dizendo que a gente estava prescrito, que a gente tinha 5 anos após 2013 para reclamar. E nós descobrimos, né, doutor Ricardo, uma súmula dos quinquênios lá no Supremo Tribunal Federal, a súmula 85, que dizia que uma gratificação que você recebe sucessivamente nunca prescreve. Então não estava prescrito nenhum quinquênio no Brasil. E essa súmula vem da onde? De uma ação no Rio Grande do Sul. E essa ação é vinculante, então todos os outros processos se vinculam a ela. Então, por causa dessa súmula 85, hoje ainda a gente está podendo reclamar esses processos, certo? De quinquênio do DR. Então, isso está continuando esse processo. Nós temos, parece, uns 5 ou 6 processos em andamento, já com cumprimento de sentença, como esse do Chagas, certo? E nós estamos vendo com o doutor Valberto, inclusive conversamos com ele essa semana, para que nesse novo julgamento da súmula seja esclarecido de uma vez por todas, para parar que esses juízes de primeiro grau esteja indeferindo. Porque quando eles indeferem, aí tem que recorrer para segundo grau e aí demora muito tempo. E a gente sabe que muitos companheiros nossos, né, já estão com a idade avançada. A gente não tem mais muito tempo para esperar. Então, os quinquênios estão nesse ponto aí. Nós estamos, inclusive, dando entrada com algumas pessoas que ainda não foram descongeladas. Estão dando entrada, inclusive, em outro processo, alguns que foram indeferidos e arquivados com o doutor Ricardo, aqui através do advogado da associação, certo? Para que a gente possa renovar esses processos de alguns que não estão andando. Então, a gente está renovando esse processo já com o doutor Ricardo também, isso aí, certo?
Então, nesse momento, os quinquênios estão nessa posição. Doutor Ricardo, se você quiser falar alguma coisa sobre isso aí, dá uma posição já com os processos que você tem encaminhado. Bom dia, pessoal, tudo em ordem? Bom, muito objetiva para a gente não ficar com muita informação. Essa questão dos quinquênios é como a gente já vem batendo aí. O que é interessante para advogado e para servidor de forma geral? É que se tem uma decisão favorável, o advogado não está gerando uma expectativa no cliente e nem o cliente está com essa discussão. É devido? Não é? O que é que justifica hoje a metade do pessoal do DR receber o quinquênio e a metade não? E veja, é o mesmo órgão. Às vezes tem gente, colega de sala, contador, um recebe e o outro não recebe. O que é que justifica isso? Entendeu? É uma discussão muito grande, Você vê a quantidade de interpretações que a justiça dá em determinadas ações. Para um é o repicão, para outro é o repiquinho, para outro é a soma dos quinquênios, para outro é de acordo com a quantidade de quinquênio que tem, entendeu? Para alguns, aí descongela, o retroativo é um valor cheio, aí quando vai descongelar o quinquênio é um valor pequeno, aí em vez de descongelar na cabeça, descongela só o quinquênio, entendeu? Não era para ser dessa forma, era para ser uma coisa uniformizada. E é isso que a gente vem batendo também. Agora, pela quantidade de processos que se tem, a gente está tentando conseguir construir uma jurisprudência nesse sentido. E aqui é como a Assis também falou, o tribunal não observou essa questão da súmula 85 do STJ. Ela diz o quê? Que nas prestações de trato sucessivo, esses valores só prescrevem aqueles que passaram mais de 5 anos. Um exemplo, se eu estou com o quinquênio hoje meu congelado, eu posso pleitear desde quando ele foi congelado, desde 2008? Não, não posso. Mas eu posso pleitear de 2023, aí interrompe a prescrição e 5 anos para trás. É assim que funciona para município, estado ou união. É o prazo prescricional que é dado para essas ações contra o estado. Quando eu digo estado, é município, estado e união. Tá certo? Então a gente está construindo isso. A gente ingressou com algumas ações, novamente, o pessoal que ou eventualmente foi indeferido, ou eventualmente não deu entrada na época. E para vocês terem ideia, os quinquênios hoje não é só dos servidores do DR. Existe uma gama imensa de servidores que são aposentados de outros órgãos e que não recebem os quinquênios. Nem recebe o quinquênio, nem foi descongelado, entendeu? Nem ingressou com ação na justiça. Então existe uma gama muito grande, só que é preciso o quê? A gente uniformizar essas decisões para a partir de então a gente perseguir o direito desses servidores também. E a gente está construindo isso agora, através de embarque de declaração, a gente discute a questão de omissão, obscuridade ou contradição. A gente ataca as decisões do TJ daqui. Existe essa súmula que a gente pediu lá, que é um incidente de uniformização, que a gente solicitou isso, para vocês terem ideia. Dentro dessa súmula tem 6 enunciados que foram construídos. Alguns de forma, a gente entende, que contrário à legislação, até inconstitucionais em alguns pontos. Outros, tudo bem, a gente até compreende que são passíveis, mas são objeto de discussão. A justiça, dessa forma, o direito, ele é muito subjetivo, ele não é uma ciência exata. Ele vai de acordo com a interpretação de cada magistrado. Hoje são 4 varas de fazenda, até o ano passado eram 6. Aí 2 foram extintas e foram transformadas em juizados especiais fazendários, que é para tentar dar um ritmo mais célere às ações. E elas têm um teto também. Elas vão ter um teto, digamos, ações até 80 salários mínimos vão ser juizados. Acima disso, vão ser varas fazendárias. As varas de fazenda estão abarrotadas de processo. Abarrotadas. Falta servidor, falta juiz para administrar isso. E o tempo vai contra a gente, infelizmente. Vai contra o servidor. Mas a gente está tentando se antecipar em alguns prazos, se antecipar em algumas decisões, para ver se os processos realmente eles tomam uma forma mais séria e se a gente consegue essas decisões de forma mais rápida também. Então, assim, peço a vocês um pouquinho de paciência. A gente não tem agido com desídia, nem com inércia nessas demandas de vocês. A CIS aqui tem sempre sido diligente e muitas das vezes acompanha a gente nas diligências, acompanha as decisões judiciais, às vezes está sabendo até mais do que eu, em alguns casos, algumas interpretações, né? E a gente tem acompanhado isso. Um exemplo desse é o que ele citou aqui para vocês, essa questão da PT prévia. Como é que você roda um retroativo de R$90 mil e na cabeça, na hora de descongela R$20?
Aí você pega R$60, aí você multiplica aí 60, que são os meses, né, dos 5 anos para trás, vezes R$60 dá quanto? Aí chega a R$90. Que cálculo é esse que foi feito? Como é que chegou esse cálculo? Como é que se cria um precatório nesse valor e não se descongela o quinquênio? Então você vê a discussão que é, dentre várias outras discussões que a gente está identificando, vendo questões de pagamento de imposto de renda que está sendo feita maior, pagamento de PB-Prev que está sendo feita maior dos precatórios que vocês estão recebendo, porque alguns já receberam. Tudo isso a gente está analisando, só que a gente tem que fazer a coisa muito bem feita. Pronto, alguma pergunta mais sobre quinquênio, que aí a gente passaria aqui para precatório, que aí o doutor Ricardo também vai falar um pouco. Pois não? Ricardo. Paulo aí. Eu vou me retirar, porque tem uns compromissos lá no DE e estão necessitando lá de mim. Eu vou me retirar. Muito obrigado pela presença de vocês. Assim, continua aí com a Assembleia. Eu vou ter que me retirar. Obrigado, Paulo, pela presença. A gente continua aqui, certo? Mas você sempre presente em todas as lutas nossas aqui. Como nosso eterno presidente, né? Pois não. Como eu saber que o meu quinquênio está parado, está congelado, prescreveu, para dar entrada de novo? Você pode vir na próxima semana, a partir de segunda-feira, você pode vir aqui, certo? Que aí Pedro olha seu processo e vê se ele está caminhando ou não. Você tem uma ideia? O meu estava parado até a semana atrasada, desde 2021, estava parado. Agora ele se movimentou, foi para 2º grau. Aí a gente está esperando, e assim tem muitos que estão observando, porque esses quinquênios, até mesmo de casa, a pessoa pode olhar. Se tiver uma pessoa que saiba entrar na internet lá, entra no site do tribunal, bota o CPF e consegue ver esses processos. Mas aqueles que não conseguirem, podem vir aqui ou telefonar, ou passar um zap, que a gente vê aqui o processo e manda dizer em que ponto está, tá certo, Marcelinho? É isso aí. Gente, então vamos para os precatórios. Eu acho que talvez seja a repartição que tem mais precatórios no Brasil, viu, Ricardo? Se a gente fosse de Campina Grande, seriam os maiores precatórios do mundo. Se a gente fosse de Campina Grande. Veja só, nós temos 3 precatórios aí em andamento aí, fora as negociações. Tem um precatório oriundo dos quinquênios, que ele se deu boa parte em 2011, certo? Foram 220 pessoas que descongelaram, 97 geraram precatórios. Desses 97, muitos receberam, porque o valor é pequeno, quando deram entrada na preferência. Aquela questão do 30 salários mínimos e depois 50 salários mínimos. E outros negociaram agora, é tanto que eu vou falar sobre essa questão na negociação, mas as pessoas nos questionaram, por isso que eu comecei pelo precatório dos quinquênios, que umas pessoas questionaram assim: foi indeferido 580 precatório do exercício 2016, mas teve os servidores que receberam precatório. Quem são esses servidores? São servidores, Ricardo, que tinham precatório dos quinquênios e deram entrada na negociação, certo? Aqui no DR me parece que foram 5 ou 6 pessoas. Outros já tinham negociado em 2019. E muitos negociaram, que faltaram, chega 30 pessoas fizeram a negociação lá atrás, antes mesmo de 2019, parece 2018, negociaram 30 pessoas, e agora em torno de 5 pessoas, e outros, muitos receberam quando tiveram a preferência. Então por isso que alguém disse para alguém, fulano de tal recebeu o precatório, porque nós não. Porque aquele precatório desse quinquênio é do exercício 2011. E a negociação se pagou até o exercício 2013. Por isso que essas pessoas receberam esses precatórios. E tem outros, certo? Que é daquele grupo de Marisa, o grupo de Calbi, e um grupo que vem aí, que estava parado na 3ª vara para descongelamento. Esse grupo ainda vai gerar um precatório, eles estão em andamento.
vai gerar um precatório, porque eles foram, tem muitos aí descongelados e não gerou precatório, e outros que gerou precatório sem ter descongelado, por causa de uma pendência da folha suplementar que foi resolvido o ano passado pelo escritório dos Mozalas, num acordo com a Secretaria de Administração e a Justiça. Então, esses quinquênios estão saindo por conta disso, porque eles têm um exercício 2011. E os outros que ainda têm descongelado e não gerou, eu quero dizer a vocês que eles estão em andamento para a realização do precatório, para a geração do precatório. No precatório grande do plano de carga de salário, nós temos dois casos aí. Tem o pessoal que negociou em 2019 e tem o pessoal que tentou negociar em 2019, em 2022 e em 2023. E todos os três edital de negociação indeferiu os servidores do DR. Muitos servidores do DR. Em 2019, indeferiu 85 pessoas. Em 2022, 580 e agora de novo. E por que eles indeferiram? Por falta de dinheiro, por falta de recursos. Vocês terem uma ideia, o ano passado eles colocaram 160 milhões. Só conseguiu chegar à metade de 2013, do exercício 2013. Esse ano eles colocaram 124 milhões. Só conseguiu chegar a 70% de 2013, que é o precatório do IPEP, que é um dos maiores, assim como o do DR, é um dos maiores precatórios. E entendo essa questão, porque assim como o doutor Ricardo disse que cria essa ansiedade nos servidores, eu e o doutor Ricardo nós tivemos na Procuradoria, certo? Que eu até queria que você falasse, Ricardo, o que foi nós fomos fazer na Procuradoria. Bom, nessa questão dos precatórios, das negociações dos precatórios, a gente solicitou uma audiência com o Procurador-Geral do Estado, atravessou um expediente, para se documentar de tudo. Aí a gente ficou aguardando um agendamento. Posteriormente, a gente reiterou o pedido de audiência para a gente fazer alguns esclarecimentos e algumas sugestões, apresentar algumas sugestões nessa questão da negociação dos precatórios. Quais sejam? A gente queria que fosse o quê? Aquelas pessoas que se habilitassem, que se inscrevessem para essa negociação, todos aqueles, eles fossem contemplados, ainda que não tivesse recurso. Porque como é que acontece hoje? O tribunal hoje separa 150 milhões, 120 milhões, depende do período, e do período que vai ser lançado o edital. Juntou aquele dinheiro, ele abre o edital. O que é que acontece? Ele vai dos processos precatórios, que são os mais antigos, até chegar aos mais novos. Ocorre que, a depender do volume de inscritos, não consegue se contemplar todo mundo. Porque boa parte dessas pessoas são pessoas idosas e estão precisando desses valores. Quando eles se cadastram, o que é que eles dizem? Aqui só deu para pagar 2 anos ou 3 anos de precatório. Por quê? Porque chegou no teto dos valores que se encontram depositados lá. Só que eles disseram, Ricardo, quando a gente lança o edital já vem com a previsão do valor que vai ser pago. Por exemplo, digamos que vai lançar um edital agora em agosto, setembro, que a previsão é agora. Ele bota lá no edital, 120 milhões. Todos aqueles servidores que se cadastrarem, o tribunal só vai pagar até os 120 milhões que tiver. Ele não consegue pagar mais do que isso. O que é que a gente tinha pedido lá? Que essas pessoas que forem contempladas ou que se cadastrassem lá, eles parassem esse edital, 120 milhões pagavam, e quando fosse lançar o próximo edital, contemplasse essas pessoas que já estavam na vez. Só que ele disse, Ricardo, não pode, porque como é uma lei, a não ser que haja uma alteração na lei, aí a gente pode fazer dessa forma. Mas como o edital é lançado e tem um teto de valor, ele só pode atingir aquele teto. Ele não pode ir mais do que aquilo ali, não. Então ele vai naquilo ali, atingiu, acaba. Então essas tinham sido um dos pontos que a gente tinha sugerido a ele, que seria contemplar todos aqueles inscritos no edital e só abrir novos editais à medida que todos fossem contemplados nesse primeiro edital, ou no segundo edital, ou no terceiro edital que fosse, mas para que não criasse essa expectativa, porque é muito ruim para o servidor, e não é só vocês não. Tem outras pessoas do fisco que também estão nessa situação, tem outros servidores do antigo, que é o antigo Instituto de
de saúde, que é o antigo o IPEP, também estão nessa situação de vocês. Tem delegados de polícia que também estão nessa mesma situação de vocês. Eles se inscrevem, só que os delegados é mais recente. É 2021, 2022. Aí não consegue atingir, porque ele só consegue contemplar até 2013, até 2014. Não consegue passar mais do que isso. E às vezes, hoje em dia, está tendo uma publicização grande. Então, muitos servidores que antes ficavam meio que desconfiados, hoje eles vão e avançam nisso daí. Agora, teve um fato positivo nisso daí. Qual foi? Que a gente desconhecia e o procurador lá terminou informando para a gente. É que existe uma lei de Branco Mendes em que ela autoriza o servidor público a fazer a compensação de precatórios. Se ele deve alguma dívida no Estado, ele vai lá e compensa com esse crédito que ele tem. É interessante. Empresário. É interessante. Só que agora foi editada uma lei em que o empresário também ele pode comprar esses precatórios. Ou seja, abre-se aí uma luz para eventuais negociações, inclusive em valores até menores do que aqueles que estão sendo pagos. Aliás, com percentuais menores do que aqueles que estão sendo pagos pelo Estado. Um exemplo, o Estado, quando lança edital, 40% de deságio. O que é que a gente vai tentar viabilizar agora? É juntar essas empresas que possuem dívidas com o Estado, que queiram comprar esses precatórios de vocês, para bater nessas dívidas. Então é isso que a gente vai tentar buscar esse caminho. Foi uma informação que não é do meu conhecimento, e o procurador disse, foi editado uma lei esse ano, nesse sentido. Então é interessante verificar se tem empresas que queiram comprar esses créditos, se existir, fazer a negociação junto a essas empresas, que é uma via que a gente vai buscar aqui com a ciência. Pronto. Qual a condição que o poderia receber esse precatório se não deságio negociado com o Olha, pela a lei de julho de 2016, ou é negociação ou é preferência, certo? Então não há, se você, hoje está se pagando, né, Ricardo, 2007 na cronologia. Você tem uma ideia de 1.778 precatórios do DR, cerca de 500 pessoas já se foram. Então não tem tempo para esperar. Por isso que eu aconselho a negociação. A idade só preferência. Só a preferência que é o 50 salário mínimo, que hoje a pessoa que tem 60 anos ou doenças crônicas, de acordo com o novo entendimento do tribunal, dando entrada, ele recebe todo sem precisar negociar. Mas desde que entre agora. Foi desde outubro do ano passado. Até 200 salários mínimos. Isso dá entrada no dia posterior. E recebe tudo. Nos três. Nos três cada um. Diga, Tico. Lacero, desculpe chamar Tico, é por causa da intimidade. Isso? Eu estou ligado também, né? Assim, foram pagos. Eu tenho uma ata que foi formada aquele precatório que o DR recebeu, que realmente não era o DR, você sabe, né? Não era o DR. Eu tenho tudo escrito. Era para o 2008, 2012, 2013, né? Aí tiveram sorte que aqueles advogados que morreu, como é que é? Marcelo Figueiredo. Fizeram muito lá, e escantearam a turma de 2013, né? 2012, e jogaram, né? Que tem uma ata recebiada, meus cabos, eu tenho meus cabos daquela época, tudo bem. Gente, eu tenho só de atrapalhando um pouco, eu vejo ele se movimentando. Se alguém negociou o precatório em 2019, por favor não saia, porque a gente tem uma proposta para reaver um valor que foi descontado indevidamente da PBPrev, tá certo? Que aguarde aí que a gente vai conversar sobre isso. Desculpa, eu visitei esse bloco todo, daquele dia, doutor Ricardo, você já atendeu muito bem, né? Depois, a partir dali, eu conheci, né? Que meu precatório foi desconhecido, depois de 1 ano e meio, quando foram os outros receber aquele monográfico, tudo, né? Aí foi que eu tomei conhecimento que o precatório tinha sido indeferido, né? Indeferido. Aí, quando eu fui atrás, peguei, eu recebi o meu, ainda bem que foi uma contadora lá, na época eu tive acesso, ela me deu. Os cabos todinho foi feito eu na época.
eu satisfeito pensando que aqueles cálculos estavam sendo feitos para pagar a minha pessoa. Até ela deu o nome para lá na finança, né, do precatório, lá que seu processo está lá. Mas quando eu chego lá, para minha surpresa, quando eu falo lá, o menino disse que me atendeu muito bem, foi no computador, tiraram o pagamento do advogado, né? E vai completar quase um ano e meio. Aí quando foi aqui o senhor fizeram o senhor, até grifou. Aí estava o nome dos advogados, né? Aqui é o destaque dos honorários. Sim, tudo direitinho. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque eles entraram aí e faz um ano e meio que os advogados receberam o meu processo, o valor dele, né? E eu decidi, mas, Tico, eles receberam porque eles negociaram, eu estava presente, junto com o doutor Danilo, o doutor Ricardo também estava, o doutor Bruno, eu estava presente, eles negociaram o destaque dele. Aquele dinheiro, hoje, antigamente não, mas quando você entra com, o advogado entra com ação, o tribunal destaca os honorários. Então ele pode fazer o que quiser com os honorários dele, ele pode doar, ele pode negociar, e ele negociou em 2019, ele negociou 2.000 processos. No dia 28... 2.000 processos ele negociou. No dia 27 foi deferido o nosso, né? 2019, que foi deferido o seu. Então, ele negociou ali, os 2.000 processos dele, 1.778 do DR e mais outros que ele tinha. Então, ele negociou os 2.000, então aqui está tudo legal. Nós dizemos, o que nós questionamos, Tico, naquele momento, eu e o doutor Ricardo, com a comissão, Carlos, né, que era o presidente da comissão, que Marcelo só recebesse a negociação dele dos servidores que também foi negociado. Nós fizemos essa proposta. Quando a gente, na sala, o Carlos disse, eu concordo, Assis, com você, mas eu vou conversar com o procurador-geral do Estado, porque é ele que determina ou não, se a gente pode fazer isso. Só que quando, para surpresa nossa, quando lançou o Diário Oficial, Marcelo tinha negociado todos, e o da gente foi 528 pessoas. Que é isso que a gente propôs. Se vai descongelar 528 pessoas, que na verdade não era 528, era 600 e pouco, então que Marcelo descongelasse só os 600. Nós fizemos essa proposta, o presidente da comissão aceitou, mas lá na Procuradoria-Geral o procurador não aceitou. Então aquilo está legal o que ele fez, e para poder ele ter os honorários dele, tinha que tirar uma certidão atualizada. Então foi correto que a funcionária lhe mostrou. Por isso o pessoal questiona, mas tem um processo meu, rodou aqui. Eu digo, rodou, mas foi os advogados. Tá certo? Gente, é meio complicado, né? Eu queria pedir o seguinte a vocês, quem negociou, se tiver alguém aqui que negociou, que eu queria conversar com vocês em particular, porque tem uma outra questão aqui só direcionada para quem negociou e recebeu em 2019. Mas a gente tem um outro precatório que foi gerado agora, recentemente, no dia 3 de abril, certo? De 2023, que foi registrado, que é daquela diferença 2008-2010. As 24, conhecida por 24 parcelas, certo? Esse precatório, certo? Que também tem o dedo nosso, da Acerter. Eu conversava demais com o Marcelo. De Marcelo, vamos registrar em precatório, porque a maioria dos servidores, Ricardo, tem mais de 60 anos, quando registrasse recebia tudo, ao invés de 24 meses. Eu discuti isso com o Marcelo direto, e ele disse assim, vai chegar um momento que eu não vou ter o que fazer, foi o que ele falou para Paulo, ia prescrever, e não havia uma concordância, não sei de quem, e ia prescrever, e a gente ia perder pelo pé, tudo. E foi quando Marcelo pediu, Paulo, pelo amor de Deus, me ajude. E Paulo ajudou ele, e foi por isso que registrou esse precatório no dia 3 de abril de 2023. Então, esse precatório, essa diferença foi registrada na Justiça, depois de muito trabalho, certo? Foi registrado na Justiça por doutor Danilo. E essa diferença foi registrada da seguinte forma: parte em RPV, que é requisição de pequenos valores, né, Ricardo? Que é o valor hoje de até 10 salários mínimos, R$13.200. Então, aquelas pessoas que a diferença era até R$13.200, foi para RPV, para vocês entenderem essa palavra, certo?
942 pessoas foi para precatório. E aí o que tem a diferença? Quem é de precatório, a gente que tem mais de 60 anos ou doenças crônicas, nós estamos dando entrada aqui na preferência. E a maioria esmagadora recebe tudo que tem lá. Porque os valores variam de 15 mil até 63 mil reais. Então, todos praticamente vão receber só com a preferência, não vão precisar negociar de jeito nenhum, certo? Vão receber só com a preferência. Só que só vão receber a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, 2024, porque ele vai entrar no orçamento de 2024. Esses outros, certo, que estão nesse valor menor, abaixo de 3.200 do RPV, já começou a ser pago. Na folha da PBPrev de julho, foi pago a 60 companheiros nossos. Certo? Então 60 receberam já no contra-cheque, que foi uma coisa muito boa. Por quê? Você ganhou o tempo da justiça. Porque se esse dinheiro fosse depositado na sexta vara, daqui que a sexta vara depositasse na sua conta, ia levar um tempo e muitos desses companheiros com certeza já teriam se ido. Certo? Então foi muito bom o que a PBPrev fez. Aqui, aqueles que não receberam da PBPrev, nós já identificamos vários que são aposentados e não receberam. Nós entramos em contato desde segunda-feira, nós estamos em contato, doutor Ricardo, com a PBPrev, para saber por que esses outros também são aposentados e não receberam. Eles hoje nos responderam que a lista que está lá não contempla essas pessoas que a gente está reclamando. E nós consultamos ao doutor Danilo. Por que essas pessoas que a gente está reclamando são aposentados e não têm perspectiva de receber pela PBPrev? Aí ele disse, é porque está na lista do DR. Então essas pessoas, que também são RPV, não receberam, mesmo sendo aposentados, porque está na folha do DR. Certo? E aí, o que nós fizemos há mais de um mês? Nós estamos trabalhando. A decisão judicial, quando é nesse caso, do RPV, ele faz a requisição do valor ao órgão, o órgão transfere para a vara, a sexta vara, e lá eles fazem os depósitos. Por isso que muitas das pessoas que são sócios nossos, nós já passamos os dados e a conta bancária para o doutor Danilo. Para o doutor Danilo passar para a sexta vara. Então, essas pessoas que são aposentados e não receberam ainda, vão receber quando o DR pagar. Quando o DR depositar o valor. Certo? Esse valor do DR está em torno de R$1.300.000. Eliésio e Paulo estão por dentro dessa história. Eliésio requisitou, através da diretoria, esse valor ao Estado, à Secretaria de Finanças, para que repassasse esse valor aqui para o DR e o DR repassar para a sexta vara e ela lá fazer os depósitos judiciais em cada conta. Só que até agora, certo? Eu conversei isso ontem com o Danilo, até agora o DR não trouxe dinheiro para cá, porque a Secretaria de Finanças e Planejamento está pedindo um parecer da Procuradoria, que desde março não fez. Competente. E corre o risco, pasme, de ser bloqueado o dinheiro do DR, porque o prazo já se esvariu. O juiz pode determinar o bloqueio das contas do DR, porque o DR não fez ainda esse repasse para a Justiça. E diante do que a PBPrev fez, nós fizemos uma proposta para o doutor Felipe, de que os do DR fizessem a mesma coisa que fez a PBPrev. Porque a PBPrev pegou o dinheiro e já repassou para as pessoas. Na folha. E pode olhar no contra-cheque de alguém que vocês conhecem, que recebeu, que lá ele botou o dinheiro e retirou e destacou, Tico, os honorários do advogado. Já foi direto para a conta do advogado, que é Marcelo Figueiredo também, certo? Então essa parte já foi feita.
Então, nós pedimos ao doutor Felipe dele, disse assim, aqui eu não posso fazer isso, porque a gente não tem os mecanismos que a PBPrev tem. E eu argumentei com ele, que nós fizemos isso ano passado com a folha suplementar. Nós pagamos a todos que tinham problema com a folha suplementar, aqui pelo DR, e destacamos também os honorários dos advogados. E ele ficou de resolver se havia possibilidade disso aí. Também conversamos com o doutor Danilo para que ele fizesse também essa menção junto à diretoria do DR, para que fizesse isso. Por quê? Nós vamos economizar aí uns 2 ou 3 meses. Porque se daqui que o dinheiro chega, e se não chegar, vai ter uma ação da justiça contra o DR, aí vai protelar mais ainda. Porque o procurador não deu parecer, inclusive eu estava conversando com o doutor Manuel semana passada, e ele estava enrolado. Eu não sou advogado, eu digo que sou advogado leigo, certo? E sabia fazer o parecer mais do que ele. Falta de vontade, né? Certo? Aí eu soube que ontem ele saiu. Eu vou agora me dirigir ao doutor Luiz para pedir a ele ultimar esse parecer para que esse dinheiro venha logo para cá. Até mesmo para o DR não correr o risco de ter as contas bloqueadas. E que o pessoal está morrendo. Certo? Então a gente vai de novo fazer essa menção. Pedimos ao doutor Danilo ontem que fizesse também, junto ao novo procurador, a gente comunicou a ele a mudança do procurador, porque, e eu disse a ele, o doutor Manuel está enrolado, ele não vai conseguir fazer não, porque ele quer arrastar o processo de 97, se ele for analisar o processo de 97 para cá, que tem 21 volumes, tá louco, a gente não recebe esse ano. E a proposta é de receber esse RPV, Valdo, esse ano ainda. Essa era a proposta, porque se chegou a comunicação aqui em março, houve tempo mais do que hábil para poder depositar esse recurso. E já está prescrito para o governo, né, Almeida? Já está prescrito, inclusive, né, para o governo. Ele já está no limite do prazo, certo? Está no limite do prazo já. Mas tá aí. Então, esse RPV está nesse ponto. Os que gerou precatório, que não deram entrada ainda, se por alguém não deu entrada ainda, ou sabe de alguém que não deu, avise para essa pessoa entrar em contato com a gente, que se for sócio nosso, a gente dá entrada para ele, tá certo? Então, essa é a questão do precatório novo. Tem alguma dúvida sobre ele? Eu passo o precatório velho, aí é só para as pessoas que negociaram os precatórios em 2019. E aqui, peraí, tem licença aqui, tem alguém que não recebeu? Sim, Velho? Tem alguém? Não recebi, não. Tem alguém, todo mundo recebeu? Esse caso de 4 parcelas ficou no precatório. Os precatórios, assim, Foi, ele gerou para as pessoas que ganham, que a diferença era maior do que 3.200, aí gerou precatório. Só um exemplo, se fosse 13.201, aí é precatório. Se for abaixo, quem foi que recebeu? é do RPV. Eu. Aí tem que dar entrada. Você não eu vou ter relação. Esse aqui também. Gente, Tico, você tem uma ideia, viu? Você tem uma ideia, Tico fala dessa comissão. Essa comissão, eu e Rubenildo e doutor Ricardo, nós trabalhamos 3 dias lá, e Pedro ia deixar as coisas, empurrava pelo alambrado, porque não podia entrar, e nós 3 lá. No final do processo, Rubenilda foi excluída do precatório, e eu saí com falecido, e com outra viúva, que não é a minha esposa. Depois de 3 dias, não é brincadeira, sai no diário oficial, eu como falecida de carro, pelo amor de Deus, eu estou aqui, bicho. Depois de 3 dias, a gente comia lá na procuradoria, porque se entrasse não saía mais. Certo? Então, essa questão que houve aí. Gente, então, feita essa questão do precatório novo, vamos para o velho, que eu quero o seguinte, eu queria conversar com as pessoas que negociaram os precatórios e receberam de 2019. Veja só, depois que a gente recebeu, alguns advogados levantaram a tese de que a PBPrev fez um desconto indevido do nosso precatório. Que o doutor Ricardo até fala que os pagamentos que estão saindo agora, eles não estão cometendo mais esse erro. Certo? Então, vocês terem uma ideia,
Se você tinha para pagar da PBPrev 8%, e esse 8%, vamos dizer que deu R$10.000. O entendimento agora dos advogados é que deveria só descontar para a PBPrev R$4.000. E R$6.000 foi indevido. Foi indevido. Então, eu estou fazendo um exemplo, né, R$10.000. Mas teve gente, vamos dizer, eu paguei R$16.000. Certo? Aí teve gente que pagou menos, outro pagou mais, teve gente que recebeu mais aqui no DR. Então, teve gente que pagou 20 mil. Então, houve esse desconto indevido. E aí, tanto aqui no DR, como na Suplan, algumas pessoas já entraram em contato com alguns advogados, certo? Para rever esse valor, que ele pode ser pago administrativamente, sem precisar de entrar com ação na justiça. Então, nós em contato com o sindicato dos servidores da Suplan, o Sindusplan, certo? Eles nos falaram que já estavam dando entrada nessa ação administrativa, certo? Junto à PBPrev, através de uma advogada Sheila Sondré. Então, estão entrando, e que inclusive cerca de 12 servidores do DR já tinham dado entrada através do sindicato de lá. Fizeram contato com a advogada e deram entrada por lá. Então, eu disse, se eles já se manifestaram, eu vou levar essa proposta para os servidores do DR, certo? Em assembleia. Se quem quiser, quem se manifestar e quiser dar entrada, pode dar entrada aqui, com a gente aqui, e a gente encaminha para a advogada Sheila. Pedi a doutor Ricardo para que ele entrasse em contato com ela. E aí eu queria que você falasse um pouco, Ricardo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu tive em contato com Sheila e tive em contato com a CIS. O que é que a gente orientou aqui a vocês? A advocacia, a gente é limitada. Eu não sei de todas as demandas. Ela já tem uma expertise para essa ação. Eu teria que ingressar com a ação na via judicial e muito provavelmente iria, depender dos valores, geraria um precatório ou um RPV, dependendo do valor que vocês tivessem para receber, tá certo? Esse é um entrave. Qual é a vantagem de se entrar com Sheila? Ela já tem todo o know-how para esse tipo de demanda, tá certo? Ela tem toda a expertise, planilha de cálculo, o contador que vai assinar, toda a documentação, já está em contato lá com o pessoal da PBPrev, teve reuniões inclusive. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, até a PBPrev parece que não tem nem dotação orçamentária para fechar o final do ano, mas entraria alguns valores, a depender da situação, nesse orçamento já de agora, que seriam pagos de forma administrativa, ou seja, é um processo mais célere, contudo, a gente não teria que enfrentar a via judicial. Essa é uma vantagem. Qual é o entrave lá? É que Sheila tem um escritório, mas ela atua para outras demandas também e ela atua sozinha. Então, o que foi que ela sugeriu? Eu disse, cara, centralizava todos os servidores lá na associação e a gente tentaria fazer esse trabalho de planejamento, de acompanhamento, que eu não tenho condição de estar acompanhando todos esses processos, porque assim, ela fez o pessoal da Suplan. Ela disse, Ricardo, a gente faz coisa pontual, e os valores são valores pequenos, não são valores grandes, entendeu? Então a gente daria esse suporte a ela nesse sentido, mas ela é quem ficaria à frente desse processo, tanto é que ela que tem a petição, é ela que tem o know-how para isso, é ela quem tem o memorial de cálculo. O contato lá com a Procuradoria da PBPrev está sendo feito através dela. Eu até sugeri até a ela algumas alterações na forma do contrato a ser realizada, até para facilitar o trabalho dela também, da mesma forma que quando no futuro os precatórios foram pagos para Danilo, houve aquele destaque administrativo. Da mesma forma, ela proceder também, nesse sentido, que ela não tinha conhecimento dessa informação. Porque esses créditos, eles vão entrar diretamente na conta de vocês. Tudo que for lá pela PBPrev não vai gerar mais um crédito, não vai gerar um precatório, não. O crédito foi feito, apurou, tem um parecer favorável da Procuradoria, o crédito vai para a conta de vocês. É uma forma de se buscar. E a gente tem que correr com isso aí também. Por quê? Porque existe um prazo prescricional para dar entrada nessas ações. Tanto é que, como a Assis falou, eles cometeram esse erro no pagamento dos precatórios passados,
mas tudo indica que agora eles estão fazendo o cálculo da forma correta. Então é uma forma da gente perseguir essas ações. Aí assim vai submeter aqui a vocês, e eu estou aqui para esclarecer alguma dúvida que eventualmente vocês tenham. Eu peguei a relação. O que o Estado deve de precatória, não é? Nós estamos hoje, o quem não recebeu do DE, nós estamos mais ou menos de 900 a 800 pessoas. Depois que os outros receberam, que está na lista, eu recebi, eu fui lá, e mais ou menos, por isso, eu estou mais ou menos com 900 pessoas na minha frente. Porque não vão pagar, porque tudo bem. Tem muita sorte, o pessoal deve receber, não foi? Foi, porque foi o primeiro edital. Então teve aquele acaso. Mas eu vi moído. Mas aquele Eu tenho negócio, aquele alguns edital. se classificaram, outros ficaram com a documentação. Aí eu tudo bem, eu vi tal nome de Robendida, eu vi. Robendida, por besteira já não recebeu, né? Na fé. Assim morreu, mas ressuscitou. E Robenida recebeu depois com a preferência. Foi. Aí ela entrou nesse novo entendimento, certo? Olha, Então isso aí. mataram Então, a Cis e criaram até uma viúva diferente para si. Foi, o pior de a minha mulher reclamou, disse que essa viúva aí. Né? Gente, então é o seguinte. Veja só, Tico, porque tem aí, para eu finalizar essa parte aqui, para eu voltar para você, Tico. Então, só um instante, por favor. Então, nós pegamos ontem o contrato que o sindicato da Suplan está fazendo, certo? Com a advogada Sheila, certo? Trouxemos o contrato e também o contrato e a procuração. Trouxemos aqui o modelo, certo? Para que a gente, dependendo que as pessoas aceitem, certo? A gente preenche e manda para a doutora Sheila. É ela que, como o doutor Ricardo disse, é ela que vai dar a entrada, certo? Então nós trouxemos aqui o modelo. Quem tiver interesse depois, certo? Não hoje, mas a partir de segunda-feira, quem tiver interesse pode vir aqui ou através do zap ou telefone, a gente pode incrementar isso aí. Porque é só mandar a documentação pelo zap que a gente preenche aqui esse contrato e também a procuração, e a pessoa, se quiser, a gente manda de novo pelo zap, a pessoa assina, retorna e dá tudo certo. E aqueles que não tem um telefone com zap ainda, tem um telefone PEBA, né? Como se chama? Então pode trazer os documentos aqui, a gente preenche e ele assina aqui ao vivo. Outro detalhe, viu, pessoal? Para dar entrada nessa ação, a gente tem que ter todo o precatório, a cópia do precatório passado. É o requisitório, hein, cara? Requisitório completo. Porque vai ser feito um modelo. Não, mas isso aí pode ficar tranquilo que vai ser resolvido. Né? A gente vai solicitar isso via tribunal e tudo também. Não, mas não tem problema não. Porque É a doutora Sheila que vai tirar, a gente só vai agilizar assinar. essas questões aí também. Tá certo? Agora, a bronca maior, que aí eu quero dizer. Esse serviço, certo? Vai ser cobrado um percentual. E agora a gente vai dizer o percentual. Nós tentamos negociar, mas não conseguimos. Tanto através do sindicato da Suplan, a gente tentou negociar, como também através do Dr. Ricardo. Ela está cobrando os honorários de 30%. Porque ela vai pagar também ao contador para fazer os cálculos, para identificar o valor retirado indevidamente dos nossos valores. Então, por isso que nós colocamos, e vai ser a aprovação de cada um, não pode nem assembleia aqui. É cada um que decide, eu quero ou não quero. Agora deixa eu fazer certo? Eu vou fazer só uma reflexão para vocês, aí vocês analisam. É o seguinte ponto. Se eu soubesse, por óbvio, eu pegaria aqui para vocês, faria por um valor menor e faria as ações. Só que vocês vão perder o tempo, porque a via eleita para mim seria judicial e vocês estão correndo quanto tempo? Quem é que não quer receber esse valor imediatamente? Mas isso é instantâneo, 2 meses, 3 meses depois da entrada? A administrativa é mais rápido. É mais rápido, mas veja só. A justiça. Como é que é o procedimento? Como é que é o procedimento? Assina-se o contrato de procuração. Ela vai ter que se habilitar lá no tribunal, no requisitório de vocês. Pedir a quebra do sigilo, porque você pode verificar, ninguém consegue ver o processo. Todos tramitam em segredo de justiça. Se tivesse público, era mais fácil. Então vai ter que disponibilizar uma pessoa para ficar e despachar lá.
Quando sair esse processo, baixa-se o processo, manda-se para o contador vai fazer os destaques dos valores que foram pagos a maior e os cálculos. A partir de então, faz uma petição, memorial de cálculo, documentos pessoais, formação de conta e protocolo na PBPrev. Esse é o caminho. Na PBPrev, vocês sabem que é como qualquer um outro órgão. Quem aqui deu entrada de acordo com permanência no Estado, quem deu entrada, o processo fica engavetado. Se não ficar empurrando lá, eles não vão pagar. Então tem que ter esse acompanhamento. E é como ela falou, até falei para a Cisa, eu disse assim, eu tentei assim, demover ela de toda forma. Hoje é uma prática na advocacia. É 30%. Onde você for fazer, o pessoal diz, olha, 30% que é aliesto. Você não vai pagar nada para dar entrada. Você só vai pagar o quê? Recebi minha parte, toma a sua aqui, então resolvi. Entendeu? E é um dinheiro que você tem direito, que ele está dormindo lá. Doutor Ricardo. Ele está dormindo. E como é que tem direito? Aí vai, então, os que negociaram em 2019. Todos aqueles que negociaram os precatórios em 2019 vão ter direito. Agora, quais serão os valores? Não tem como ver. É o contador quem vai fazer o cálculo. Porque cada um de vocês recebeu um valor diferenciado. Cada um de vocês tem uma alíquota a ser aplicada pelo período que foi recolhido o precatório. Então, tudo isso vai interferir. Porque quando receber esse precatório, a pessoa vai receber um documento tendo um valor bruto, o que descontou e o líquido. Então, fica com essa interrogação até agora. Mas quando você pegou o DIF ou no Banco do Brasil, tinha esse valor? Não, eu sei, mas eu digo assim no próprio tribunal, né? Porque se é uma questão individual é minha, não é coletiva. É porque o tribunal mudou, Evaldo. Ele saiu na certidão, quando saiu a certidão para lhe pagar, saiu sim os valores do advogado, tudo estava lá. Inclusive. No banco, né? Não, no próprio processo, na certidão do processo tem os valores. Só que a gente não tem acesso porque está todo em segredo de justiça. Mas está lá. Dizer assim, é individual. E o tribunal, o que ele fez? Informou para a Receita e para o Banco do Brasil. Então, quando você foi declarar o imposto de renda, você sabe sim os valores. Pode olhar que tem o valor da PBPrev. Quem declarou aqui, pode olhar que tem o valor da PBPrev lá. Mas eu quero dizer assim, que esse processo não foi coletivo, tudo bem, foi individual. E se eu for em busca lá no tribunal, ele fica com essa questão. Aí fica meio... Não, é isso que eu estou dizendo a você. Não precisa que o servidor vá lá, não. Isso aí, assim, se o senhor chegar lá e disser, cara, eu quero saber como é que está o meu requisitório. O que é que eu oriento hoje para o servidor? Vai lá no tribunal, sexto andar, peça para ele liberar o acesso. Vão criar 1000 dificuldades. Porque o senhor tem que ir no cartório fazer um token. Quanto é que é um token? R$120 para poder ter acesso ao sistema. Vou tentar ver como é que eu baixo aqui o processo para mandar, tem que preencher um requerimento, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso é burocrático. Entendeu? E esses processos, por uma determinação do tribunal, todos os processos de precatório, eles estão em segredo de justiça. Quem não for advogado habilitado, que for advogado originário da ação, não tem acesso. Não tem acesso aos autos, entendeu? Então tem que se proceder dessa forma. Então é um pouco burocrático. Então assim, peticiona-se no tribunal, pede o levantamento do sigilo. Aí quando for levantar, tem que fazer o acompanhamento desses processos. Aí baixou o processo, baixa, imprime tudinho, manda para o contador vai fazer os cálculos de acordo com o volume de pagamento, de acordo com o que foi retido, tudo isso. Quando fizer esses cálculos, dá um parecer, volta para a Sheila vai fazer o dossiê do processo, faz o protocolo junto à PBPrev. Lá na PBPrev tem que estar a pessoa e vai ter um relatório com a CIS, o nome da pessoa, o protocolo do acompanhamento. Aí na PBPrev, o servidor pode acompanhar pelo site o andamento do processo dele. O servidor, se quiser, pode ir lá cobrar também. Entendeu? Aí tem essa transparência, vai ter essa transparência. Não vai conseguir ver o processo. É diferente da justiça. É um processo administrativo, você tem que ver o andamento processual lá dele, a movimentação. Então, assim, é a parte burocrática e é a parte chata da advocacia, entendeu? E pelos valores, que são valores pequenos, hoje em dia, o que é que o advogado, a maioria dos advogados percebe? São valores maiores. Às vezes você pega uma ação de imposto de renda de um servidor, por exemplo, um fiscal do Estado, ele remunera o que todos vocês vão pagar com esse tipo de demanda. Aí você termina diminuindo a qualidade do serviço dela, que ela disse, cara, eu não tenho pessoal aqui para fazer isso. E assim, tem que correr quanto tempo? Aí eu disse, olha, eu posso lhe ajudar no sentido que das habilitações lá no tribunal, diligenciar para poder ter acesso, porque eu conheço Danilo, a Assis também conhece. À medida que for protocolando os processos, a gente vai pedindo para que ele tenha ciência e libere o acesso. Aí a gente vai baixando os processos e encaminhando essa documentação para ela para agilizar. Entendeu? E quando for lá para a PBPrev, aí através de planilha, eu ficaria indo terça e
quinta para tentar impulsionar o processo. Mas eu não serei o advogado da ação. A advogada da ação é ela. É ela que vai estar à frente disso aí. E assim, como é administrativo, é interessante fazer, porque assim, o dinheiro está lá. Vocês têm que receber. Sim, assim, é para assinar onde? O meu negócio, me fala aí. Eu vou falar, depois eu falo do particular aqui com ele, viu, Guilherme? Aqui. Gente, então a gente queria terminar, e quem tiver algum particular aí com o Dr. Ricardo, ele vai atender aqui na sala da gente, certo? A gente vai tratar cada um aí. E de todo modo aqui, muito obrigado pela presença de vocês, certo? Nesse momento. Nós vamos ter uma reunião quarta-feira com o Fórum dos Servidores, cerca de 32 entidades lá no Sindifisco, e o que lá foi definido lá, a gente traz para a categoria para a gente encaminhar. Mas lembrando a vocês que a gente precisa agora, de agora em diante, sempre se movimentar para que o governo do Estado possa dar o nosso reajuste e que a gente tenha até esclarecido, nós não estamos aqui pedindo reajuste, nós estamos aqui pedindo reposição da inflação. Reposição da inflação. Deixar bem claro, nós deixamos bem claro para o secretário. Então é isso que a gente está fazendo. Então a gente queria pedir a vocês que nas próximas manifestações tivesse lá presença os servidores ativos, os aposentados e as pensionistas. Porque senão, se a gente não trabalhar com esse governo, pode ficar de fora dos reajustes, tá certo? E muito obrigado a todos e até a próxima. A Serté sempre na luta.